O Vanguarda Comunidade está de volta, a gente conversa sobre síndrome do pânico. Eu tenho duas personagens importantíssimas hoje neste programa. A psicóloga psicanalista Edna Mota, que mostra pra gente as considerações clínicas a respeito da síndrome, e uma personagem viva dessa história que passou pela situação e escreveu o livro, que é a Síndrome do Pânico, uma lição de vida. Está aqui. Aliás, nesse livro, detalhe muito interessante. Eis a questão de como abordar a sua vitória. A gente fala que as vitórias progressivas, porque todo dia é dia de superar nossos limites. Também usando a tecnologia. Como é que essa história de criar comunidades virtuais para mostrar um lado, vamos dizer assim, bem-humorado da coisa? Sinto que você teve a preocupação de contar pequenas histórias engraçadas ou que tirasse um pouco o fardo da síndrome das costas das pessoas. Como é que estão os acessos, como é que estão os parceiros nessas comunidades? Bom, eles ainda continuam, mas começou da seguinte forma. Quando eu me vi enclausurada dentro de casa, né, durante 8 meses sem poder sair para nada, o meu único contato com o mundo era o computador e a internet. E meu filho me fez com que eu conhecesse uma sorte de relacionamentos conhecidos e tal. E nesse site eu procurei encontrar comunidades de pessoas com síndrome do pânico para eu, sabe, tentar entender o que estava acontecendo comigo, se elas sentiam as mesmas coisas que eu. Aí eu vi que as pessoas assim, eram muito depressivas, elas falavam muita coisa triste. Eu ficava muito depressiva quando eu lia os tópicos, as respostas. Às vezes a pessoa pedindo socorro, né? Socorro, pelo muito computador. Tópico, por favor ajudem-me. Esse é o meu último dia, eu vou cometer suicídio. A sua comunidade é no Orkut, é isso? Qual o nome dela? É Família Paniquetes. Família Paniquetes. Se você está com vontade de investigar e fazer parte e conhecer os pressupostos dessa comunidade, Família Paniquetes no Orkut, vai, visita lá. Eu vou falar porque isso pode ajudar muita gente também. Com certeza. Né? Penny seria de pânico, né? Cats de gatas, né? Porque no começo eram só mulheres. E os panigatos podem também? Ah, sim, entraram. Porque no livro você fala dos panigatos depois, né? Então, o que eu fiz? Eu nunca fui uma pessoa, assim, triste. Apesar de eu ter entrado em depressão, eu sempre fui uma pessoa extremamente bem-humorada. Então, eu sempre gostei de levar tudo para o lado do humor. Fica mais fácil de resolver muito também, mais, né, Ivete? Mesmo porque eu não consigo. Eu dou risada até em velório, eu não consigo. Assim, mas com a síndrome do pânico o negócio estava ficando difícil. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi criar essa comunidade com o intuito de tirar um sarro da síndrome do pânico. Falei, gente, é um inimigo. Falei, já que a gente não está sabendo lidar com ele, então vamos brincar com ele. Falei, essa comunidade... É a hora que você tira a figura do monstro e transforma ele numa figura mais próxima. Eu falei, em vez de nós falarmos aqui de tristeza, eu estou morrendo... Não, a gente vai contar situações engraçadas pelas quais nós passamos, estamos passando, por causa da síndrome do pânico. Então, era aberta só para mulheres, por isso que era cats, né, de mulheres, de gatas, porque para a gente poder falar todas as besteiras possíveis. Até porque, pelas estatísticas, parece que há mais mulheres com síndrome do pânico do que homens. Muito mais. Mas os homens entraram também, resolveram... Entraram por um convite, assim, meio indiscreto, né? Que nós entramos numa comunidade de bombeiros, escolhemos os mais bonitos. Eis uma forma de resolver a síndrome do pânico. Pedir para que alguém apague o fogo interno, né? Aliás, Edna, eu vou aproveitar esse momento para te perguntar. Às vezes em casa a pessoa pode se confundir com essa história de que... será que eu estou com pânico? Às vezes a gente ouve um papo desse, não, eu estou com pânico. Os sintomas que a Ivete falou são os meus. Qual a diferença entre o pânico, entre a fobia e o medo? Então, antes disso, só para informação, né, 2%, cerca de 2% da população mundial hoje tem síndrome do pânico. Quer 2%. Dizer, é uma percentagem enorme. E um homem para 2 mulheres, quer dizer, as mulheres têm realmente muito mais sensibilidade para desenvolver um ataque do pânico, até pelas exigências que elas próprias se colocam, que isso tem ligação, e pelas exigências que a vida coloca sobre elas. Bom, medo é uma emoção natural, fundamental e necessária, porque me coloca em alerta
até para me defender dos perigos do meio ambiente. Então é necessário. É necessário, não tem, sim, não tem problema nenhum sentir medo. O problema é o que a gente faz diante do medo, né? O medo fóbico já é diferente do medo da emoção. Medo fóbico já é um medo do que a gente chama de neurose fóbica ou fobia. O medo fóbico, que é uma característica da fobia, ele é um medo diante de um objeto, de uma circunstância, de uma situação focalizada. Então, na fobia, eu sei do que eu tenho medo. E a fobia, ela é muito mais fácil para se lidar do que na síndrome do pânico, o medo que eu tenho na síndrome do pânico, porque na fobia, o medo, o objeto pode ser evitado. Então, se eu tenho medo de andar de elevador, eu vou morar numa casa terra ou eu vou subir escada. Se eu tenho um médico que está num prédio, né, com elevadores, eu subo pela escada ou então eu vou consultar no meu livrinho de convênio o médico que trabalhe numa casa. Então, o medo fóbico, ele pode ser evitado. Porém, já é uma situação que vocês precisam de buscar ajuda, porque o que acontece com o medo fóbico? Ele vai se difundindo, ele vai generalizando-se, e aí eu tenho medo de barata, depois eu tenho medo de pernilongo, depois eu tenho medo de cachorro, e aí eu passo a ficar também fechada dentro de casa por causa do medo fóbico. Mas a diferença básica do medo fóbico, do medo do ataque do pânico, é que o medo fóbico, eu sei do que eu tenho medo. E o pânico é generalizado. No medo do pânico, é generalizado, é difuso. Eu sei que eu tenho medo de morrer, mas eu acabo tendo medo de tudo ao mesmo tempo. Certo? Então, olha, eu agradeço demais a presença de vocês. Infelizmente acabou o tempo, mas eu tinha um monte de outras questões a tratar aqui. Você é uma simpatia, Ivete. Espero que as pessoas tenham gostado de você no sentido de procurar o livro para que possa se informar melhor. Muito obrigado, Edna. Hoje você viu que a síndrome do pânico é um forte convite que a vida nos propõe à autodescoberta. E quando você decide pela autodescoberta, alguns aprendizados se tornam necessários e inevitáveis. Aprender a dizer não e sim na medida certa, aprender a dar valor a si mesmo, a reconhecer que você também tem limites e que cada um dá o que pode, com os recursos que tem no momento. E que isso não é problema para quem aprendeu a lidar com as próprias possibilidades. Visite o meu blog no site VNews e deixa lá o seu comentário a respeito desse programa. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.